a formação do reino germânico. Com a divisão do Império Carolíngio entre os 3 filhos de Luís o Piedoso, vai ocorrer o enfraquecimento do poder real e o aumento do poder local que era exercido pelos nobres. Portanto, nós podemos dizer que aqui será o fim da dinastia carolíngia. Assim, alguns nobres da França Oriental vão se aproveitar dessa lacuna de poder e vão se juntar para formar o reino germânico, na primeira metade do século X. E o primeiro rei vai ser Otto I, que vai centralizar o poder político em suas mãos, limitando o poder dos nobres, realizar conquistas militares, expandir o território do reino, e Otto também vai aproveitar da situação de poder e vai oferecer à igreja proteção militar. Em 962, Otto I teve de defender o papado contra pretensões bizantinas na região. Enquanto a Europa Ocidental vivia um período de declínio com a queda do Império Romano, por mais que o reino franco já tivesse uma certa estrutura, uma certa consolidação nesse início da Idade Média, lá do outro lado do Oriente, o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, ou o Império Bizantino, este atuava na totalidade de suas forças, vivia um momento de esplendor e poder, a tal ponto que o Império Bizantino desejava anexar as terras que antes pertenciam ao Império Romano no Ocidente, com capital em Roma, e que agora se reorganizavam em torno do Reino Franco, de anexar essas terras ao Império Bizantino. Quando Otto, em 962, defende o Papado de Roma das pretensões de anexação do Império Bizantino, Otto vai ganhar moral com o Papado Ocidental. E aí ele vai ser coroado pelo Papa João XII como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o que vai dar a Otto uma legitimidade ainda maior perante os francos. Nós começamos a ver aqui a intensificação da relação entre o poder da igreja e o poder político do rei. A dinastia otoniana. Nós vamos ter 3 grandes reis durante esse período: Otton I, Otton II e Otton III. Essa dinastia otoniana, ela vai garantir a estruturação desse novo império através de vitoriosas campanhas militares que vão expandir os seus domínios territoriais. Mas os imperadores das dinastias seguintes, que vão governar o reino franco, depois da dinastia otoniana, eles não vão conseguir dar continuidade aos objetivos otonianos e vão perder força política dentro da Europa. Mesmo assim, nos 2 últimos séculos da Idade Média, o Sacro Império Romano Germânico vai manter uma certa unidade política em torno da figura sagrada do imperador. Ou seja, à medida que os imperadores do Reino Franco vão perdendo legitimidade política perante o povo franco, o Papa acaba gradativamente assumindo essa lacuna de poder. Isso só vai ser possível pela crença generalizada na Europa Ocidental de que o Sacro Império Romano Germânico era o legítimo herdeiro do Império Romano, o poder espiritual e o poder temporal. A renovação imperial do século X, ela se deu com o apoio da Igreja. Mas, até quase o final do século XI, os imperadores do Sacro Império Romano Germânico e do Império Carolíngio, eles intervinham nas questões religiosas, daí o nome questão religiosa. Portanto, essa interferência do poder político, do poder da igreja, do poder temporal, no poder espiritual, vai gerar conflitos entre o papado e o rei ou o imperador. As 2 intervenções mais comuns que o rei ou o imperador faziam na igreja e que incomodava o clero romano era a simonia, que é a compra e venda de funções eclesiásticas, geralmente feitas a pessoas que sequer eram sacerdotes formados na liturgia da igreja. E a outra intervenção muito comum era a investidura, que consistia na prática do imperador de atribuir diversos cargos da igreja a seus partidários.